Olá, aqui é o Roberto Zimmer, consultor da Liderança Integral. Hoje eu queria falar sobre um tema que eu considero muito importante para o momento atual, que é a questão do propósito, né? Qual é seu propósito? O que você veio fazer, né, nessa existência? O que é mais importante para você? Qual é o legado que você quer deixar, né? O que você não pode deixar de realizar nessa vida, né? São sinônimos, são outras maneiras de olhar para o propósito, né? O propósito também é aquilo que dá significado, né? Quando você está alinhado com o seu propósito, a sensação é que aqui dentro você está todo conectado. Você tem um significado, aquilo que você faz tem um significado intrínseco, né? Mesmo que você ganhe pouco, ganhe muito, é reconhecido, não é reconhecido pelos outros, quando você está alinhado com o seu propósito, internamente você diz, puxa, esse trabalho faz sentido, eu gosto desse trabalho. E aí você entra em fluxo, né? Que é essa experiência de você estar fazendo algo em que você perde a conexão com o tempo e você nem se lembra, né, do eu, né, Roberto, que está aqui dentro. Você simplesmente flui com as experiências, né? Agora, descobrir os seus propósitos e trabalhar em cima dele não é tão simples. Tem pessoas que a gente pode considerar de afortunadas que já nasceram com uma consciência do seu propósito, né? Essas são pessoas, por exemplo, artistas, pianistas, atores, pessoas que desde a infância disseram, eu quero ser isso. A única coisa que faz sentido na minha vida é ser isso, né? Ser um artista, ser um pianista, ser um escritor. Mas o número de pessoas que têm clareza sobre o propósito logo no começo da vida é muito pequeno. Por isso que a gente chama elas de pessoas afortunadas, né? Grande parte das pessoas não sabe qual é o propósito, né? Algumas delas, eu diria que 30% a 40% delas vai descobrindo o propósito por tentativa e erro. Por exemplo, eu fiz um vestibular para a escola de engenharia, né? Todo o meu histórico da minha família, o meu pessoal, foi na área de exatas. Então para mim foi natural dizer assim, eu acho que eu quero fazer engenharia, faz todo sentido para mim, eu gosto de matemática, eu gosto de física, eu gosto de cálculo, então engenharia é realmente a área para mim. E no terceiro ano da engenharia eu descobri que eu tinha entrado numa fria, né? Que aquilo não fazia muito sentido para mim. E no primeiro momento eu não sabia qual era a vocação, o propósito da minha vida. E eu fiquei um certo tempo, né, até descobrir que o autoconhecimento, trabalhar com pessoas, ajudar as pessoas a descobrir o seu propósito, era o meu propósito. Mas isso levou tempo, né? Então eu faço parte do grupo do tentativa e erro. Eu fui aos poucos, né, através de algumas escolhas que deram errado, né, de um tempo de reflexão que eu vivi, até eu conseguir chegar no meu propósito e na minha vocação. E quando eu descobri isso, foi um encontro muito feliz. Eu comecei a respirar, eu comecei a sentir que eu estava no caminho certo, né? Eu comecei a perceber que a minha missão, o meu propósito estava começando a ser vivido plenamente, né? Mas existem muitas pessoas que chegam no final da vida sem viver o propósito, sem viver a missão. Por quê? Essas são pessoas que ficaram presas nos 3 primeiros níveis de consciência, que é a consciência do ego. E o ego, ele é capaz apenas de definir metas e objetivos. O ego não tem a capacidade de definir um propósito ou uma missão, né? Então eu vejo muitas pessoas que trabalham em empresas dizendo, nossa, eu fico super feliz quando de manhã eu defino alguns objetivos e no final do dia eu percebi que eu tiquei todos eles. Eu falei assim, olha que legal, que bacana, né? Mas depois de um certo tempo, você começa a perceber que apenas ticar os objetivos e metas não vai te trazer a satisfação que você busca. Isso vai acontecer principalmente da meia-idade para frente. É a partir da meia-idade que a busca do propósito, o alinhamento com o seu propósito se torna cada vez mais importante. E para finalizar, eu queria então comparar as 3 formas de trabalho, né, que são disponíveis para nós na nossa sociedade. Quando você entra no mercado de trabalho, você pensa no emprego, né? Por quê? Você está buscando sobrevivência.
Você está buscando um salário que cubra as suas despesas. Por isso você vê o trabalho a partir de um emprego, né? Num segundo momento em que você já começa a ter mais experiência, competência, começa a ser promovido dentro da organização, você começa a ver o trabalho como uma carreira de evolução, de desenvolvimento, de atingir níveis mais altos dentro da hierarquia da organização. E o terceiro estágio é isso que a gente está falando, né? O nível da missão, do propósito. E o interessante em relação à missão e o propósito é que agora você não trabalha mais para uma empresa. Você trabalha para a sua missão, você trabalha para o seu propósito. Por isso, se você perder o emprego, se você mudar de empresa, isso não impacta tanto. Porque independe de onde você está. Se você está vivendo o seu propósito, a sua missão, você está fazendo o seu trabalho. Não depende mais de um lugar, não depende mais de uma mesa, não depende mais de uma carteira de trabalho e saber se daqui 10 anos você vai estar nessa mesma empresa ou não. Eu posso dizer então que trabalhar com base na missão e no propósito é uma grande libertação. Uma libertação que eu acredito que todos estão esperando. E eu vejo que grande parte do sofrimento que as pessoas vivem hoje em dia no âmbito do trabalho está ligado a essa questão. Muitas pessoas que não encontraram o seu propósito, que não estão alinhados com a sua vocação, que não fazem o que gostam e que acreditam que não tem outra escolha, né? Então eu queria trazer para você essa questão e que você refletisse sobre isso, tá? Se você não está alinhado com o seu propósito, se você não sabe o seu propósito, talvez seja o momento de você começar a pensar nessa questão, né? Se você já sabe o seu propósito, mas ainda não está vivendo o seu propósito, você também tem um desafio. Porque enquanto você não colocar ele em prática, você não vai sentir a autorrealização plena. E para você que já vive o seu propósito plenamente, eu quero te dar os parabéns. Porque realmente essa é uma das grandes metas nessa existência.